Olá amigos, sejam bem-vindos no canal. Hoje eu vou fazer um salgado maravilhoso para vocês, gente. Um salgado para vender congelado aí, para você entregar aí nos bares, né? Nos botecos aí, um salgado muito bom para vender em boteco, vender em bares, né? Você entrega congelado e o dono do bar lá frita na hora, né? Para os seus clientes. Uma delícia de salgado, um salgado super tradicional, de uma forma diferente que você vai aprender a fazer aqui comigo. Então vamos lá. Vamos precisar aqui de uma panela, né? Um fogão aqui. Vamos colocar aqui 1 kg de carne. Eu vou fazer um salgado aqui em maior quantidade, porque é para congelar. Para congelar a gente pode fazer muito, né? Mas se você quer só experimentar a receita, quer fazer em menos quantidade, é só dividir a receita. Vou colocar aqui um pouco de tempero completo, né? O tempero que eu sempre uso aqui no canal. A gente não precisa colocar óleo, gente, nessa carne para refogar. Então vamos mexendo aqui, aumentar aqui a potência do fogão e vamos refogar essa carne. Estou refogando aqui a carne já há cerca de 5 minutos. Agora vamos colocar tomates. Eu tenho aqui 3 tomates picados com semente e tudo. Vamos colocar e vamos mexer agora até esse tomate começar a desmanchar aqui. Vamos lá. E nosso tomate já está desmanchando, né? Então esse ponto aqui já está ótimo, formou aqui um caldinho na carne. Então a gente vai desligar o fogo e vamos deixar esfriar um pouquinho para a gente continuar. Bem, nossa carne já esfriou um pouco, então vamos colocá-la aqui dentro da bacia. Vamos despejar, ela esfriou, não está completamente fria não, mas já dá para a gente trabalhar com ela. Despejar aqui, rapar, né? Todos. A carne está tão cara, a gente não pode desperdiçar, né? Bem, aqui nessa carne a gente vai misturar os outros ingredientes. A gente vai precisar aí de 4 ovos inteiros. A gente vai precisar de 1 copo de óleo de soja comum. Esse copo aqui tem cerca de 200 ml. Esse óleo é super importante para deixar o salgado macio. Eu tenho aqui 2 cebolas grandes, picadinhas, bem fininha, batidinha aí, bem fininha. Vamos rapar aqui também. E temos aqui 1 xícara de cebolinha verde picada, né? Picadinha. E vamos colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Sempre eu gosto de colocar. Esse aqui é opcional, né? Se você não gostar, você não coloque. Se no lugar de pimenta calabresa quiser pôr um pouquinho de pimenta verde também, fica ótimo, né? Fica cheiroso, fica bom. Só não pode pôr muita para não arder, né? Porque salgado a gente não pode pôr pimenta, só um pouquinho, só para pimenta de cheiro, né? Eu tenho aqui agora meio quilo de carne crua, né? A mesma carne que eu usei aí para cozinhar, a gente deixou um pouco dela crua, meio quilo aqui. Eu uso sempre para fazer salgados o acém, né? Eu gosto bastante do acém, que é uma carne mais em conta e uma carne boa para fazer salgados. Agora a gente vai dar uma pequena misturada aqui com a colher mesmo. E vamos precisar aqui do pão, né? O pão amanhecido. Geralmente eu junto os pães em casa, né? A gente vai para não desperdiçar, então a gente pode comprar quando a gente precisa de muito, a gente compra nas padarias, né? Esse pão amanhecido eles vendem pra gente e vende bem mais em conta, né? A gente deixa ele secar e esmaga ele. Pode esmagar com a mão mesmo. Esmaga ele bem. Pode também bater no liquidificador, mas dá um trabalho, eu prefiro amassar com a mão mesmo. Se ficar alguns pedacinhos não tem problema não. Você pode também passar numa peneira, né, para tirar os pedaços maiores, mas geralmente só com a mão assim dá, né? Não tem muita necessidade de coar não. Esse miolinho aqui ainda está mole ainda, então não espedaçou. É bom deixar ele ficar bem seco, né? E vamos adicionar aos poucos. A gente vai adicionando até dar o ponto. E aqui agora é sem frescura, gente, mão na massa mesmo. Aqui tem que pôr a mão, não tem outro jeito de fazer não.
Então vamos misturando e colocando mais, né, a farinha até dar o ponto, até der uma textura aí que dê pra gente enrolar os salgados. Então vamos lá. A nossa massa está pronta, olha quanto fica bonita, uma textura boa, ficou ótimo aqui pra gente fazer os salgados. Eu usei aí 1 quilo de farinha de pão, né, do pão moído, né, 1 quilo certinho. E durante foi amassando aqui, eu fui temperando aqui com o nosso tempero completo. Eu usei mais ou menos aqui 1 colher de sopa cheia, né. A gente vai colocando aos pouquinhos e vai experimentando, né, para não correr o risco aí de salgar, né. Então agora vamos modelar aqui nossos salgados. Eu vou usar aqui para fazer o salgado uma tampa dessas de vidro de Toddy, aquele vidro de Toddy grande. Eu tirei a tampa. Eu sempre faço as formas improvisadas aqui, eu não compro formas modeladoras, eu uso o que eu tenho em casa, né? Então é um vidro de Toddy daquele maior, daquele grandão. E tenho aqui um pedaço de plástico que é super simples. Isso aqui é uma das maneiras mais fáceis que tem e ainda tem uma vantagem: ele vai ficar todos do mesmo tamanho. Você coloca o plástico por baixo e aperta a massa, ele vai pegar aqui o formato certinho. Aí é só você virar, tirou, tá aqui o salgado do tamanho excelente, já num formato ideal aqui, né? E todos vão ficar do mesmo tamanho, então é muito bom. Deixa eu tirar esse tempero para cá e vamos colocando aqui numa bandeja. É muito bom fazer aqui dessa forma, então é super prático. Aqui rapidamente vocês vão conseguir fazer vários, né? Só colocou, aperta, se ficou pouco, põe mais um pouquinho. E se ficou muito, você tira, né, um pouquinho para trás. Mas com a prática aqui a gente sabe mais ou menos a quantidade. Vai super rápido, ó. Muito fácil de fazer, gente, é muito fácil mesmo. Isso aqui qualquer pessoa vai conseguir fazer, né? E não vai ficar aquele salgado de um tamanho, outro do outro, né? Vai ficar tudo padronizado, então é excelente. E você pode usar aí qualquer forminha, né? Qualquer tampa, pode fazer maior, pode fazer menor, né? Pode escolher aí uma forma adequada aí que fica bom para vocês. Depois eu vou pesar para vocês verem, tem noção do tamanho, né, que fica, mas é um tamanho excelente. Então vamos fazer, eu vou fazer todos aqui. Creio que não ficou dúvida nenhuma, né, porque é super simples. Ó, colocou, certo? Vou colocar mais um pouquinho. Em poucos minutos a gente consegue fazer vários aí, né? Ainda mais se tiver mais tampas dessa aqui, faz vários de uma vez. Então vamos lá, vamos fazer. Bem, já terminamos aqui de fazer todos, né? Deu uma bandejada aqui bem cheia mesmo. Deu aí próximo de 40 salgados, então rende demais, né? Muito bom mesmo, que ele rende bastante. Então vamos preparar aqui para empanar. Veja aqui que eu fui colocando na bandeja e fui separando com plástico. Tem 3 camadas de salgado, então separadinho com plástico para não pregar. Então eu tenho aqui cerca de 300 ml de água e vamos colocar 2 ovos na água. Vamos bater aqui um pouquinho, desmanchar aqui bem os ovos, tá bom. Eu tenho aqui a farinha, a mesma farinha que a gente usou aí na massa do salgado, que é o pão moído. Essa aqui já coada, né, para ficar mais fininha. E você pode usar também a farinha de rosca, né, farinha industrializada aí que a gente encontra aí nos supermercados, que fica bom também, não tem o menor problema. Então vamos mergulhar ele aqui nessa água. Escorre um pouquinho e passa aqui na farinha de pão. Passa bem passadinho e vamos repetir o processo. Isso aqui não dá certo você passar uma vez só. Ele precisa de ficar com bastante farinha para ele ficar sequinho. Veja que agora ficou bem mais empanado, né? E vamos colocar aqui na bandeja. Vou colocar aqui numa bandeja que já vai direto para o freezer para congelar, né?
Então é bem simples, tenha só o cuidado de empanado por 2 vezes. Que você mergulha lá rapidamente, né? É fácil de fazer. Eu vou empanar todos aqui para a gente voltar para me dar as dicas para vocês, né? De congelamento e de preço, né? A gente falar sobre preço, falar sobre os preços de custo, por quanto ficou essa receita e um preço aí sugerido aí para vocês venderem, né? O preço para vender congelado e preço para quem vai fritar, né? Já vender pronto. Então vamos lá. Bem, a gente já terminou de empanar, né? Deu aqui uma bandejada, né? E eu coloquei aqui tudo separado com plástico, gente. Umas 3 camadas aqui, tudo separado com plástico. Então ficou um salgado bem bonito, né? Depois eu vou pesar para vocês terem ideia de tamanho. Mas primeiro vamos levar para o freezer, né? E vamos congelar. Para congelar, pode colocar ele desse jeito aqui, não precisa tampar. Pode colocar no freezer dessa forma aqui. Aí depois que ele congelar, que a gente vai preparar ele para a embalagem definitiva para vender, né? Então vamos lá. Bem, pessoal, nossos salgados já congelaram, né? Olha que maravilha, bem duro, né? Fica soltinho, né? A gente tira aqui o plástico, então fica bem soltinho. É bom, né, a gente colocar o plástico. Vou tirar o plástico aqui para vocês verem. Agora, se quiser ganhar espaço aí no freezer, pode colocar nos sacos, né? Colocar nos sacos plásticos. Aí pode ficar congelado aí por muito tempo, né? Então, um salgado muito bom para fazer aí para vender, né? Ele já congelado, que ele fica muito tempo, pode ficar aí até 3 meses. Aí a gente coloca aqui nos pratinhos, tem esses pratinhos de isopor, super prático. Ou então pode colocar direto também em saquinhos, né, pequenos, e amarrar ali para vender, né? Esse aqui é muito bom para vocês entregarem aí, né, nos bares, botecos. Aqui na minha cidade é super comum isso, né? Os botecos vendem bastante desse salgado aqui, porque ele serve também como tira-gosto, né? Vamos montar mais um aqui, vou passar o plástico para vocês verem. Rendeu aí cerca de 40 salgados, né? Eu disse que eu ia falar dos custos, né? Eu tenho aqui o filme, né, de PVC, a gente passar. Eu fiz os cálculos aqui, essa receita ficou aqui para mim por R$60. A carne tá cara, né, gente? A carne não está barata. Então ficou aí para mim por R$60. Rendeu aí em torno de 40, então saiu aí R$1,50 cada salgado. Você pode vender ele congelado por R$3, né? Cada um, R$3. Ou então, se você for fritar, já vender frito, pode vender entre R$4 e R$5. Se você passa ele para a pessoa e a 3, o dono do bar dá para vender por R$5, né? Então está ótimo, fica bom para todo mundo. Então, bem prático. Eu vou deixar aqui então um pratinho desse descongelar naturalmente aqui por alguns minutos para a gente fritar, né? Para a gente ver aí o resultado final. Então vamos lá. Bem, nosso óleo está quente, eu deixei aqui essa bandejinha aqui para descongelar. Descongelou aí por uns 20 minutos. Não precisa deixar descongelar completamente. Vamos colocar 3 aqui. E o óleo quente não precisa ser quente demais, porque senão ele vai ficar frio por dentro, né? Põe um óleo aí de torno aí de 170 graus, 180 graus. A grande vantagem de fazer ele com uma parte da carne moída cozida, já não fazer com todo cru, é na hora de fritar, ele vai ficar bem mais saboroso, porque ele não vai ficar cru por dentro, não vai correr o risco de ficar cru por dentro, e vai ficar mais soltinho, não vai ficar aquela massa, ele vai ficar mais soltinho. A carne já refogada deixa ele mais soltinho, e também não vai ficar seco, porque tem um pouco de carne crua, né? Então vai ficar na medida certa e vai ficar uma delícia. Já está fritando, já começou a dourar, então a gente não deve colocar no óleo muito quente, deixa ele fritar aos poucos. Ele vai ficar aqui por cerca de uns 5 a 6 minutos mais ou menos fritando. Ó, já começando a pegar uma corzinha, mas a gente deixa para não ficar cru por dentro. Então vamos aguardar, tá? Aí já está fritos aqui, né? Estão fritos. Deixei aí por cerca aí de 7 minutos. Vamos escorrer aqui um pouquinho, mas ele não encharca de jeito nenhum, sai super sequinho. Vamos colocar aqui na bandeja, né?
desligar aqui este fogão e vamos chegar ele aqui pro cantinho. Esse fogão é super prático, a gente tira e põe ele onde a gente quiser, né? Então vamos agora àquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, né? Eu vou comer ele quentinho aqui, do jeito que saiu aqui, que é bom, né? Se a gente morder ele aí na hora, olha que beleza de salgado, salgado sequinho. Gente, esse salgado aqui é um dos que combina mais no mundo com pimenta. Nunca vi combinar com pimenta igual o disco. Disco sem pimenta não existe. Então vamos lá, vamos tacar pimenta nisso aqui sem dó, vamos tacar sem dó e sem piedade, vamos tacar com vontade, que a pimenta, gente, todo tanto é pouco, né? Então vamos experimentar essa delícia. Gente, que delícia, que salgado macio, gostoso, mas é muito gostoso, um sabor incrível, uma delícia. Mas é muito bom, super crocante, que a gente empanou ele 2 vezes, fica super crocante. Vou tacar mais aqui, tá gostoso demais. Muito bom, uma maravilha. Geralmente o pessoal dos bares que usa aí com tira-gosto, para comer com tira-gosto, espinga limão também. Espreme limãozinho, fica uma delícia. Pimenta ardida, gente, tá queimando. Igual fogo. Mas tá muito bom. Uma maravilha. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça do joinha. Não vá embora sem o joinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo.